Eu sempre quis ser mãe. Desde os meus, 16 anos de idade, eu sabia que eu queria ser mãe como meta de vida. E eu tive que amadurecer muito rápido, eu tive que aprender a me virar muito rápido, eu tive que ser independente. E talvez essa necessidade desse cuidado que eu queria que tivessem tido comigo, porque eu era uma criança, eu quis depositar nessa necessidade de ser mãe e cuidar do meu filho. Quando eu já estava mais ou menos com 1 ano de casada, e aí que eu conversava sobre o assunto de ter um filho com meu esposo, ele queria sempre adiar, porque achava que era muito cedo, que a gente ainda não estava estabilizado financeiramente. E como eu tinha, se eu não me engano, acho que era 26 anos, eu tinha muito medo de não conseguir engravidar. Por N casos, eu sei que muita gente consegue engravidar assim de boa, só que eu vi os casos de mães que sonhavam em ter filhos e não conseguiam engravidar, e aí eu meio que absorvi aquilo e achava que eu também não fosse conseguir. Mas aí de primeira eu consegui engravidar na primeira tentativa. E aí quando eu fiz o teste de gravidez, me deu um certo desespero quando eu vi o positivo, porque aí veio aquele e se eu não conseguir segurar a gravidez? Porque era algo que eu amava muito, estava dentro de mim e eu tinha medo de perder. E a gravidez pra mim não foi assim tão plena. A minha gestação eu tinha muito medo, de fazer algum esforço e acabar perdendo o bebê, então eu vivia aquele susto de um possível aborto. E também, eu senti muito enjoo até o 8º mês. E também na minha gravidez, além de eu ter trabalhado muito todos os dias, eu tive um problema que foi a separação dos meus pais logo assim que eu descobri. Então eu me senti um pouco sem chão. E naquela fase de saber o que ia ser da minha vida, eu coloquei como meta terminar nossa casa para mim conseguir ter meu filho no nosso lar. Quando eu engravidei, eu ainda morava na casa dos meus pais e estava naquela fase de separação, mas uma coisa eu sabia, que eu queria ter meu filho na minha casa, na nossa paz. E aí, na época eu já trabalhava com o Instagram, era a maioria dos trabalhos, parcerias era através do Instagram, mas eu vi a necessidade de vender meu celular pra gente concluir uma parte da obra da casa. Eu tava no final, já tava sem dinheiro, também não consegui planejar muito questão de enxoval, roupinha. Tive tudo que era necessário, as coisas, mas digamos assim que não foi aquela programação toda de que toda mãe sonha de quando tá grávida, que quer comprar sempre o melhor pro filho, mas graças à minha sogra, ela tomou a frente e comprou tudo, organizou tudo e fez muita coisa e ficou tudo lindo como era pra ser. E aí, como eu passei a gravidez sem celular, quase não tenho fotos de grávidas, mas no 8º mês eu consegui fazer algumas fotos aqui em casa como fotógrafo. E aí eu lembro que quando eu percebi que faltava somente 4 semanas para o meu filho vir ao mundo, me deu um certo desespero, porque eu não ia ter mais nenhum controle dele, porque ele ia estar exposto a tudo que existe no mundo. Poderia existir vírus, doenças, não sei, eu me senti incapaz de dar de conta, de conseguir cuidar dele e de cuidar das tarefas da casa. Eu sei, sei que também não ia conseguir trabalhar, né?
mas me deu um certo desespero. Talvez eu tive mais medo dele nascer do que ansiedade de ter ele nos meus braços. E sempre que aproximava mais esse assunto de questão de parto, eu sempre optava pelo parto normal. Porém tinha algum medo de, na hora, e se não der certo o parto normal, como é que vai ser? Porque eu morria de medo de cirurgia. E aí, quando já estava 39 semanas, tanta coisa na minha cabeça, tanta cobrança, todo mundo ansioso pela chegada dele, eu fui fazer um ultrassom em Mombasa com um médico que eu já tinha acompanhado, que era o Dr. Ricardo, que ele me acompanhava no pré-natal. E aí nessa ultrassom, tipo 6 horas da noite de uma quinta-feira, constou que já não tinha mais líquido na placenta e que precisava fazer esse parto. E eu não sentia nada, nenhuma dor, e nem senti se perdi líquido para fazer esse parto normal. E aí ele agendou esse parto de urgência para o dia seguinte, que seria na sexta-feira, às 8 horas da manhã. E aí eu ainda nem havia organizado a bolsa, 100% tá ok. E aí eu vim rápido aqui em casa à noite, e aí já dava início o jejum para poder fazer a cirurgia no dia seguinte. E aí consegui ter parto cesárea, na hora eu chorei, eu tive medo da anestesia e deu tudo certo, porém eu senti muitas dores, no que passou a anestesia. Eu me senti muito dependente, porque eu queria tomar a frente de cuidar do meu filho, de organizar tudo, mas eu não podia porque estava operada e não podia fazer esforço. Não consegui amamentar, foi barra punk, foi bem difícil, porque era algo que eu quis muito. Mas por que você não conseguiu? Porque não saía leite, porque meu filho não sugava e ele não queria mamar. Então foi muita cobrança, foi muita comparação, foi difícil. E eu passei 15 dias tentando amamentar e também sugando, puxando aquela bombinha, mas praticamente não saía nada de leite. E aí a gente resolveu mamadeira mesmo, tradicional mamadeira. Ele gostava, ele se satisfazia e ele se alimentava bem. E aí mais ou menos com 15 dias também a gente descobriu que ele tinha intolerância à lactose. Enfim, as coisas vêm para, resolver. E aí a gente ficava trocando leite. E aí, com esses 15 dias de vida, eu resolvi levar ele na pediatra porque eu tinha algumas dúvidas sobre qual a fórmula, a quantidade, de quantas horas. Porque quando é muita gente em cima te dizendo o que é que você deve fazer e você fica confusa, eu achei melhor procurar um profissional. E lá, nessa consulta, e aí no final da consulta, ela fez o teste do olhinho e deu ausência do reflexo vermelho, ou seja, ele não estava enxergando de um olho e o outro estava meio que parcial, mas ela não poderia dizer o que era. E aí imediatamente ela encaminhou para um oftalmologista que atendesse recém-nascidos. Ele só tinha 15 dias de vida. E aí rapidamente a gente foi para Fortaleza e a gente foi para um hospital que atendia crianças. Acho que nenhum dos casos ele tinha atendido recém-nascido. Foi feito o exame e tudo, e aí constou que era catarata congênita. E esse médico
disse que era muito difícil. Crianças com catarata congênita voltarem a enxergar, que precisaria de muito empenho dos pais, muito exercício ocular, muita terapia, que era bem difícil. E aí encaminhou para um especialista, que era a professora dele, tinha sido a professora dele, que era considerada uma das melhores. E a gente conseguiu vaga com ela na segunda-feira, que não era um horário que ela atendia criança, e ela conseguiu passar toda a paz, tranquilidade, esperança que a gente precisava naquele momento. Ela deu 99,9% de chance dele voltar a enxergar, e ela já tinha vários casos de crianças também que, para a primeira idade, para fazer essa cirurgia, era 2 meses. E aí, do dia da consulta, que era quando ele tinha 17 dias de vida, até os 2 meses, que era quando ele poderia fazer a cirurgia, seriam 2 cirurgias em datas separadas, ele não poderia pegar nenhum tipo de gripe, nenhum tipo de infecção, nenhuma. E aí foi quando bateu aquela neura de que eu não podia deixar nenhum pouquinho de poeira no chão e que eu não poderia sair com ele para lugar nenhum para evitar contato com outras pessoas. Eu não deixava ninguém pegar ele no colo, a não ser que tivesse lavado as mãos ou tivesse de máscara, para evitar qualquer tipo de infecção que atrapalhasse essas cirurgias. Foi bem difícil. A gente fez a cirurgia, deu tudo certo. E no primeiro dia, com 24 horas que eu tirei o tampão dele, foi quando ele acenou e sorriu, porque ele estava me vendo. E pós-operatório de cirurgia ocular era cronometrado de hora em hora, colírio, depois de 2 em 2 horas, também manter toda a higiene do local, que ele não poderia pegar vento, tinha a posição certa para banhar, ele não poderia colocar a mão nos olhos. E mais uma vez eu segui à risca todas as orientações e deu tudo certo. E aí depois disso que ele evoluiu, a visão dele. 1 ano depois viu-se a necessidade de fazer mais 2 cirurgias. A gente nunca sabe explicar o porquê que isso acontece. A gente fez de novo mais 2 cirurgias e graças a Deus até hoje a evolução é maravilhosa. Ele começou com 10 graus, ele tá com 1,5 grau. Só que sempre que eu converso com outras mães, elas me dizem que o primeiro mês é muito difícil. E aí, se eu lembrar bem, pra mim talvez não tenha sido tão difícil. Talvez tenha sido muito difícil depois que ele aprendeu a andar. Eu perdi o controle da situação e ele já tinha autonomia e as coisas eram na hora que ele queria. Não tinha mais rotina, como eu preparar o leite de 3 em 3 horas e ele tomar. Como ele ficar sentado no carrinho do meu lado enquanto eu faço alguma coisa, eu conversando com ele e ele sorrindo, mas ele lá,
Quando ele começou a andar, que foi aquele momento que eu esperei ansiosamente, foi quando todo o desespero surgiu. Porque ele subia nos móveis, ele subia na cama e ele pulava na cama e tipo, eu já não tinha mais tranquilidade. Então eu acho que ficou bem mais difícil depois que ele começou a andar. Mas era algo que eu quis muito, eu sempre quis que meu filho evoluísse cada dia mais, cada vez mais. Só que com isso vem, tipo, várias coisas. Porque eu tenho que cuidar dele, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que preparar as refeições, eu tenho que organizar as compras, eu tenho que trabalhar nas redes sociais, no Instagram, eu tenho que aparecer bem nos stories para mim poder levar alegria para todo mundo. Eu sempre gostei de levar conteúdos relevantes para a vida das pessoas. E sábado passado eu tinha uma live marcada que eu ia aprender a fazer o bolo fofinho com a maior, tipo, uma das melhores confeiteiras de Mombasa, que é a cidade do meu esposo, que é a Yozuni. Ela já tá há mais de 10 anos, ela já tá dando curso e ela tinha um canal dela no YouTube. E, tipo, seria aquele momento que eu ia aprender a fazer o bolo e eu ia repassar isso para os meus seguidores. Então, ia ser um momento interessante. E aí, tava indo tudo bem. A gente foi pra Mombasa, meu dia, e resolvemos ir pro sítio dos meus sogros. Lá tinha uma piscininha, e aí eu meio que deixei o celular de lado e resolvi aproveitar mais aquele momento. Mas aí meu esposo ficou tomando banho na piscininha com meu filho e eu fiquei conversando com as meninas. E aí eu resolvi ficar um pouco na piscina olhando ele e ele poder conversar com os amigos dele. Mas sei lá, mais ou menos meia hora que eu tava lá na piscina com meu filho, ele foi tentar correr na piscina e segurar na borda e ele escorregou antes e bateu a boca na borda da piscina e saiu sangue na hora e ele chorou muito. E aí meu marido disse: eu passei 3 horas com ele e isso não aconteceu, foi só você ficar com ele e ele caiu. E eu tentei me justificar que eu não tive culpa. Eu tentei segurar ele antes de cair, mas não deu tempo. E ele ficou sem falar comigo e eu tive que fazer essa live e deixar meu filho em casa com ele. E eu tinha que estar feliz na live, mas eu tava preocupada com meu filho e ainda me sentindo culpada. E aí ontem, no domingo, que a gente voltou pra casa, meu esposo ia passar o dia fora. Ele me pediu desculpa, mas mesmo ele pedindo desculpa, automaticamente na minha cabeça, sempre que acontecer alguma coisa com ele, a culpada vai ser sempre a mãe. E aí tinha uma bacia grande com muita água aqui fora, que era pra mim aguar as plantas. E aí o Murilo correu e eu pedi pra ele não correr. Ele caiu dentro da bacia e na hora eu fiquei nervosa, porque eu só vi as pernas dele do lado de fora. Eu sei que foi 2 segundos, mas tipo, eu fiquei nervosa e eu gritei muito alto pra ele não fazer aquilo. Aí eu peguei ele
E aí, por acaso, os vizinhos escutaram meu grito. E aí a minha vizinha disse assim: não faça isso não, não grita com ele não. Ele é uma criança, ele vai ficar traumatizada. E tipo, foi a minha reação naquele momento que eu fiquei desesperada por ver ele cair na bacia de água. Mas gritar com ele também ia traumatizar ele. E se ele se afogasse na água também, a culpa também ia ser minha. E aí hoje, que era segunda-feira, eu tinha que voltar pro meu trabalho, que era trazer conteúdo nas redes sociais, no Instagram. E aí, como é que eu ia conseguir, né? Porque meu filho melhorou, mas ele ainda não tá 100% bem. Ainda tá um pouco inchado o lábio dele. Foi só uma pancada assim que deixou o lábio inchado e saiu sangue. Mas é como se... Como é que eu ia conseguir fazer tudo se ele ainda não tava 100%? E se eu, sei lá, automaticamente eu era culpada? E se por acaso eu pegasse o celular pra gravar alguma coisa e acontecesse mais alguma coisa, ou ele tropeçasse na casa e caísse e machucasse o lábio e eu tava gravando? Esse é o peso da maternidade, de você ter que dar de conta de tudo. E se algo não der certo, a culpa ainda é sua. Você tem culpa de não ter amamentado, você tem culpa de seu padrão não ter sido normal, você tem culpa se por acaso ele falar poucas palavras, enquanto outras crianças já devem estar falando frases. Você tem culpa se ele tropeçar e cair. E se você brigar com ele, você também tá errada. Porque se você é mãe e você aparece assim, sem maquiagem, com seu cabelo bagunçado, porque tá com 2 noites que você não dorme, você é desleixada. Mas se você aparece arrumada, é porque você não liga pro seu filho e só pensa em se mostrar na internet. Se você não trabalha, é porque você fica só em casa, porque você tá cansada. E se você sai pra trabalhar, você tá abandonando o que deveria ser família. E aí você tem que conviver com esse peso de todos os lados. E você tem que carregar esse peso e saber lidar com ele. E é bem difícil saber lidar com esse peso. Porque tudo que você fizer, a culpa é sua.